seja o nome santo do Senhor. Um dos apóstolos, por nome de João, ele foi poupado do martírio. Um dos maiores apóstolos, por sinal. Mas Deus permitiu que ele fosse conduzido cativo, preso, para uma ilha por nome de Pátimos. Era como Deus estivesse dizendo: permitirei que o apóstolo João seja levado cativo até Pátimos. E quando ele estiver lá, e quando ele começar a ver o que está acontecendo ao seu redor naquela ilha, e quando ele começar a olhar para os presos que estão ali já há muito tempo, eu se manifestarei, ou eu se revelarei para ele. E foi isso que Deus fez com o apóstolo João. E em Apocalipse capítulo de número 5, João viu todo poderoso que estava sentado no seu trono de glória. E a Bíblia diz que em sua destra havia um livro selado por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E o anjo voou com voz potente, bradou e disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Aquele anjo, ele brada e cala-se, querido. A voz ecoa nos céus, na terra e nas profundezas eternas. Houve silêncio. O escritor inglês por nome de John Stott, ele aplica o pensamento dele a algo que não está na Bíblia, algo da imaginação dele. Ele diz que quem sabe quando a voz ecoa no céu, nem arcanjo Miguel apresentou-se ao Todo-Poderoso. A voz ecoa na terra, os Césares, os reis silenciam-se. A voz ecoa nas profundezas eternas. Satanás e seus demônios se curvam. Ninguém era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Daí então João entra em desespero e ele começa a chorar. E a Bíblia diz que um dos anciões olha para ele e diz: não chore mais, João. Olha aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele venceu, queridos. E se você crê nisso, levante a sua mão comigo, adore ao Senhor que está aqui entre nós nessa noite. O salmista Davi, sabendo desta necessidade de adorar ao Todo-Poderoso, ele disse no Salmo 34, versículo de número 2: levantai-vos vossas mãos no santuário e bendizei ao nome santo do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele está no meio de nós, e a mão potente do Todo-Poderoso está sobre este ambiente de adoração. E como disse Isaías no capítulo 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Louvado seja o nome santo do Senhor. A mão do Senhor está estendida nesse lugar, nessa noite. E você que nos visita, eu gostaria de fazer um convite especial. Eu lhe convido nessa noite a fazer parte da família de Cristo Jesus, a confessar o Salvador da humanidade como seu Salvador. O Senhor te chama nessa noite. Você não está aqui pelas suas próprias forças, mas foi uma força maior que te conduziu até este lugar de adoração. E eu digo com muita autoridade que essa força maior que te conduziu até aqui nessa noite
foi o Espírito Santo de Deus. Eu digo isso com um conhecimento de causa. Porque um dia eu estava jogado na sarjeta, eu estava nas ruas, viciado no crack, andando nas ruas com um calção amarrado com cordão de rede. Eu não tinha forças para ir até a presença de Deus, mas uma força maior me conduziu até a sua presença. Aleluia. E foi o seu Santo Espírito. Eu entrei pelas portas da igreja quando o anjo estava ministrando em um culto de doutrina, e ele dizia que Jesus tem o poder de salvar, de reentregar o homem à sociedade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu digo, se é verdade, eu te aceito nessa noite. Não quero usar droga nunca mais na minha vida. 15 anos da vida do crime, liberto em apenas uma noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. O salmista escrevendo no Salmo 124, e no versículo de número 7, ele diz que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se e nós escapamos. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Tem alguém ali que queira aceitar Jesus? Ou quem sabe que queira se reconciliar, que queira voltar aos caminhos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se for da vontade de Deus, nós estaremos retornando aqui em outro culto de missão. Que os irmãos continuem orando por nós, em nome de Jesus, e que Deus os abençoe. Convido os irmãos a se pôr de pé, por gentileza. E você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Todos encontraram, digam amém. Nos diz assim a palavra de Deus, Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Versículo 44. E já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escureceu-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ore comigo nessa noite. Senhor Deus e Pai, estamos diante da tua presença nessa noite, Senhor, para te agradecer pelos teus feitos, Senhor, no meio do teu povo. Ó Deus querido, justo e poderoso, tu que sondas e esquadrinhas os corações, que nessa noite o Senhor ponha, Senhor, uma palavra em nosso coração, que venha tocar aqueles que entraram por essas portas. Deus eterno e onipotente, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui glorificando a Deus em mais um culto
de missões, culto este, que se fala sobre a obra missionária. Os irmãos passaram um vídeo aonde mostrava os irmãos que fazem a obra nos países aí fora, mas nós também aqui, nós temos que fazer a missão, que fazer a obra do Mestre, pois Ele próprio, Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, para que possamos entender o porquê que Jesus ele veio, para pagar com o preço de sangue a minha e a tua salvação, e para aqueles que nos visitam nessa noite e que não têm ainda o conhecimento da palavra, a Bíblia, queridos, nos informa no Apocalipse, no capítulo 1, no versículo de número 8, que Deus ele se manifesta e Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, nós vemos Deus se manifestando como Alfa, como princípio de todas as coisas. E é no livro do Gênesis que nós vemos Deus fazendo separação entre trevas e luz, entre céu e terra. É no livro do Gênesis que nós vemos Deus criando as aves dos céus, os animais terrestres e aquáticos. É no livro do Gênesis, queridos irmãos, que nós vemos Deus olhando dos altos céus e dizendo: façamos o homem e o façamos conforme a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e fez do homem alma vivente. E pôs Deus o homem a habitar em um jardim por nome de Éden. A Bíblia não diz quanto tempo se passou, mas a Bíblia diz que Deus mais uma vez olha, e agora Ele olha para o homem Adão, e Ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira. E a Bíblia diz que Deus pôs o homem Adão em um sono profundo, cerrou uma de suas costelas, e a Bíblia diz que da costela do homem Deus fez a mulher. Agora homem e mulher ambos habitavam no jardim por nome de Éden, e isso fez com que Satanás se levantasse na oposição, e visando a derrota do primeiro casal da história da humanidade, Satanás conseguiu levar o homem ao fracasso, ao pecado, de maneiras que Isaías escreve no capítulo de número 59 e no versículo de número 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. O homem havia transgredido a lei de Deus. Deus havia dado liberdade ao homem no jardim, liberdade e autoridade
para o homem nomear os animais que haviam ali, e para comer das árvores que haviam naquele jardim. Mas disse Deus: da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal, tu não comerás, porque no dia que tu comer, certamente morrerás. O homem transgrediu o que Deus tinha dito para ele não fazer. Mas Deus, na sua infinita e bondosa misericórdia, Ele vai até o jardim, pois o homem gozava de uma comunhão íntima e pessoal com Deus antes de ter transgredido a sua lei. E Deus vai até aquele jardim. O homem já havia pecado. Deus, Ele chama o homem e o disciplina, dizendo: do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Ele também disciplina a mulher e diz: olha, mulher, tu sentirás dores de parto. E a serpente, Ele diz: tu rastejarás e comerás pó continuamente. Mas em sua infinita e bondosa misericórdia, Deus, Ele fez uma promessa. Ele disse que da semente da mulher nasceria um que a serpente morderia o seu calcanhar, mas que ele esmagaria a cabeça da serpente. Tempos e tempos se passaram até que Deus cumpriste essa promessa. Até que Deus levanta um dos profetas por nome de Isaías. E esse profeta, em um dos capítulos daquele livro, ele disse: eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será chamado Maravilhoso. Tempos se passaram até que essa profecia se cumprisse. Um dos apóstolos, se não me falha a memória, João, ele escreve dizendo que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Aproximadamente 1000 anos passaram-se. A promessa se cumpre-se em um estábulo onde haviam animais, e nas hospedarias não havia mais vaga para ninguém. Uma virgem da região da Galileia, que estava em Belém, que estava grávida, sentiu dores de parto. E o seu companheiro José teve o privilégio de tomar em suas mãos o Salvador da humanidade. A criança chora, queridos. E quando a criança chora, Lucas escreve que um coral de anjos ou um exército celestial brada nos céus e diz: hosana nas alturas, e paz na terra ao homem a quem Deus quer bem. A história da humanidade começa a mudar de curso. Isso faz com que Satanás mais uma vez se levante na oposição. Ele não visava mais a derrota do ser humano. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ele visava agora a derrota daquele a quem disse os magos vindo do Oriente. Isso está escrito em Mateus capítulo de número 2. Quando os magos vindo do Oriente foram até diante do rei Herodes e falaram do nascimento de uma criança que seria o rei dos judeus. Isso deixou Herodes assustado, e ele despede os magos dizendo: vocês vão, mas quando vocês encontrarem a criança, vocês voltam para que eu vá também e o adorem. Os magos saem da presença de Herodes. Os dias se passam. Herodes percebeu que os magos não iriam voltar, e ele deu uma ordem para que fossem mortos todos os infantes de Belém de 2 anos abaixo. Muitas crianças morreram naquele genocídio de Herodes. E quem sabe ele pensou ter alcançado o rei dos judeus, mas 12 anos se passaram.
E Lucas escreve que Jesus aparece no templo. E lá sentado com os doutores da lei, ele ensina a lei. Com aproximadamente 30 anos de idade, diz Lucas, Jesus ele vai até o Rio Jordão. E lá no Jordão ele é batizado por João Batista. Quando Jesus ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus repousa sobre os seus ombros em forma corpórea de uma pomba. E que uma voz brada dos céus e diz: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus é conduzido pelo Espírito até o deserto. E após ter jejuado e orado por 40 dias, surge diante de sua presença o tentador. E olhando para Jesus, ele disse: tu és o Filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus olha para o diabo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. O tentador tenta por outras vezes, até que Jesus resiste e diz: arreda-te de mim, Satanás. Jesus começa o seu ministério terreno. Em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 23, a Bíblia diz que Jesus percorria todas as suas sinagogas ensinando. E a Bíblia diz também que Jesus curava os enfermos. E que aos pobres, como foi dito aqui nessa noite, quando João estava no cárcere, que enviou discípulos até a presença de Jesus. Quem sabe ele teve um lapso da fé, uma perda momentânea, e ele via discípulos até a presença do Mestre. E aqueles homens diante da presença de Jesus, eles perguntam: tu és o Cristo? João mandou perguntar, ou nós havemos de esperar outro? Jesus responde para aqueles discípulos: vai até João, e diz que os cegos veem, os paralíticos andam, os demônios são expulsos e aos pobres é pregado o reino de Deus. Quando Jesus, queridos, estava nesta terra, ele curou muitas pessoas e de vários tipos de enfermidades. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 5 que havia uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, e ela procurou médicos da área, e cada vez a sua enfermidade piorava mais e mais. E faziam 15 anos. Então ela ouviu falar de Jesus, e a Bíblia diz que ela disse: tão somente eu for até lá e tocar nas orlas do seu vestido, eu serei curado. Quando nós lemos esse texto, nós imaginamos que foi algo fácil para aquela mulher ter cumprido naquele momento. Mas quando nós lemos a Bíblia no livro de Levítico, se não me falha a memória, capítulo de número 15, que quando uma mulher ou um adolescente entrava no período do escorrimento de sangue, as mulheres sabem do que eu estou falando, elas eram afastadas do arraial por 7 dias, e voltavam no 8º com ofertas, e levavam diante do sacerdote. Por 7 dias ficavam distante do arraial dos seus entes queridos. Aquela mulher não fazia só 7, mas 15 anos. Aliás, 12 anos. 12 anos. Padecendo de uma hemorragia, distante dos seus entes queridos. Ela vai de encontro à lei. A Bíblia diz que uma mulher, naquele período, que ela tocasse, se tornava imune. Ela se levanta e vai ao encontro de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que por onde Jesus passava,
Uma grande multidão o cercava. Aquela mulher passa pelo meio da grande multidão, toca nas orlas do vestido de Jesus, de maneiras que Jesus, ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Os discípulos olham para Jesus e dizem: mas mestre, a multidão te aperta e tu diz: alguém me tocou. Jesus olha para aquela multidão. A mulher tenta se esconder, mas sem poder se esconder da presença de Cristo. Ela vai até Ele. E Jesus a despede em paz e diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, nem é necessário que eu saiba. Eu não venho aqui pregar uma mensagem de sensacionalismo e levar você ao êxtase espiritual. Eu vim aqui pregar uma mensagem, aleluia, dentro da Bíblia Sagrada, e dizer para você que aquele que chega na presença do Mestre e o toca pela fé, recebe a sua cura, recebe a sua vitória. E foi isso que aconteceu na vida daquela mulher. Vários foram os milagres operados por Cristo, mas Ele tinha uma obra a cumprir aqui nesta terra, que era pagar com preço de sangue a minha e a tua salvação. E a Bíblia diz em Lucas, no capítulo de número 22, se não me falha a memória, que Jesus, ele chama os discípulos e vai até o jardim do Getsêmani, e ali com ele estava Pedro, Tiago e João, e ele diz: vinde comigo orar, porque a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele se afasta dos discípulos, um tiro de pedra, diz Lucas, cai de joelhos e começa a orar com as seguintes palavras: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. E a Bíblia diz que ele orou com essas palavras e orou por 3 vezes. Lucas diz que Deus enviou um anjo para confortar a Jesus. A Bíblia não diz com que palavras o anjo confortou ao mestre, mas a Bíblia diz que naquele momento ele estava soando gotas de sangue. O anjo conforta. Jesus diz: faça-se a sua vontade e não a minha. Ele chama os discípulos e diz: vamos, que aí se aproxima o traidor. No meio daquela grande multidão que vinha em direção ao mestre, havia um dentre eles por nome de Judas, que havia sido contado com os 12. Ele se aproxima de Jesus, o abraça e o beija na face. Tamanho era o amor de Cristo Jesus, que ele disse: amigo, tu me trai com um beijo. Jesus foi preso, ele foi julgado. A Bíblia diz que eles tinham que soltar um preso, e havia um criminoso de alta periculosidade, assim podemos dizer, por nome de Barrabás. E quando mandaram que escolhesse, disseram: crucifica Jesus e soltem a Barrabás. Crucificaram Jesus, colocaram madeira em suas costas. Jesus carregou a cruz pesada pelas ruas estreitas e pedregosas de Jerusalém. A cruz pesada que alguns dizem que era minha e que era tua. De maneira que Isaías escreve no capítulo de número 53, que como cordeiro foi levado até o matadouro, mas como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca.
Ele foi crucificado. Lá do alto da cruz ele brada com voz potente e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que haviam 2 salteadores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Um deles zombava do mestre, mas o outro dizia: Tu não temes a Deus estando nesta situação? Nós estamos aqui por causa dos nossos feitos, mas este homem nenhum mal fez. E ele olha para Jesus e diz: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde para aquele salteador: Hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Em João capítulo de número 19, versículo de número 30, a parte B, se não me falha a memória, Jesus diz: Está consumado. E dito isto, ele entrega o seu Espírito. Jesus entregou o seu Espírito naquele momento. Mas para que a promessa se cumprisse por completo, Jesus tinha que ressuscitar ao terceiro dia. Ao terceiro dia as cadeias da morte foram quebradas. O anjo com aparência de relâmpago remove a pedra do sepulcro. Levanta-se Jesus e diz, Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Apocalipse 1, 18, eu sou aquele que fui morto, mas que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Ele venceu lá na cruz do Calvário, e o diabo e seus demônios sabem que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor. Os apóstolos, após a sua ascensão, ele deixou uma promessa, mas ele disse com uma condição: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E após ser revestido de poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, e eles passaram a testificar o nome de Cristo, e testificavam com muita veemência, com muita autoridade. Pedro começa os seus discursos. Almas se rendem na presença de Deus. Os apóstolos saem para o campo, e eles saem pregando a palavra em tempo e fora de tempo. Quando eles abriam a boca, os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados, e cada vez mais Deus agregava crentes à igreja. Começaram-se as perseguições. Quando a perseguição se levanta contra o povo de Deus, quem sabe pensando pregar os apóstolos, os discípulos que iam se levantando, a igreja crescia e se multiplicava e avançava contra as portas do inferno. Começaram a matar os apóstolos, lançando-os nas arenas a leões, as bestas feras e a gladiadores daquele tempo. Prenderam a Pedro. Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E disseram para ele: assim seja feito. Tiago foi transpassado a espada. O apóstolo escreve aos Filipenses, Paulo, no capítulo de número 2, versículo de 5 a 11, ele diz: de sorte que haja em vós. Ele estava exortando aqueles irmãos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e em forma humana se fez servo. E Paulo diz: e foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e na profundeza eterna se dobrem diante da sua presença, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse apóstolo, por onde ele passou, ele plantou igrejas e deixou homens para cuidar dessas igrejas, guiados pelo Espírito Santo. Por onde ele passava, ele falava de Cristo, que foi crucificado, morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Por onde ele passava, ele falava do Cristo ressurreto. Foi preso por várias vezes. Acabou o seu ministério em Roma, dizendo: cumpri o bom combate, acabei a carreira, mas a fé, eu guardei a minha fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo, ele teve a sua cabeça decapitada por amor a Cristo. Mas eu louvo a Deus, meu pastor, obreiros e igreja de Cristo, que o próprio mestre, ele ensinando, ele diz: olha, quem achar a sua vida, perdê-la, mas quem perdê-la,